Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Tela Viva, e a gente está de volta, depois de um certo atraso, com o nosso programa Café com Pixel, o nosso programa de entrevistas com pessoas interessantes e importantes do mercado do audiovisual. Demoramos um pouquinho para começar, mas, como sempre, o ano começa depois do Carnaval, então a gente está aqui para dar início à nossa sequência de conversas com pessoas interessantes, tendo, como sempre, ao meu lado, o nosso parceiro idealizador e co-realizador desse evento, desse programa, Fábio Sesnick. Fábio, obrigado pela presença, tudo bem? Isso aí, Samuca. Feliz Ano Novo. Obrigado. Feliz Carnaval para vocês. E aí, Fábio, o nosso entrevistado de hoje é Vicente Amorim, diretor, produtor, atualmente consagrado realizador aí da série Cena no Netflix, então acho que está na crista da onda. Assisti nesse final de semana, demorei um pouquinho para assistir, Vicente, adorei. Vamos conversar sobre isso e sobre outras coisas. Obrigado pela presença. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Vicente, vamos começar pedindo para você falar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, contar um pouquinho como é que foi a tua história até aqui, para a gente contextualizar todo mundo. Eventualmente, as pessoas não têm essa familiaridade aí com a tua vida profissional. Seria interessante ouvir um pouco de você. Olha, como diria o Paulo Henrique Amorim, eu faço cinema desde a época que os bichos falavam, né? Já tem um bom tempo que eu estou nessa. Eu comecei minha carreira como assistente de direção, fui assistente do Leon, fui assistente do Kaká, fui assistente do Hector Babenco. Depois eu passei a dirigir publicidade, dirigir curtas, e até hoje dirigi 10 longas-metragens e 5 curta-metragens e 8 séries de televisão de diferentes tamanhos e formatos. Eu comecei... O meu primeiro longa-metragem de ficção foi um filme chamado Caminho das Nuvens, com Wagner Moura, e a última coisa que eu fiz é o Cena, que você mencionou, que foi para a Netflix, uma produção muito grande, que eu tive o prazer de ser showrunner e diretor, e muita coisa aí no meio, de todo tipo. Eu tenho uma carreira bastante eclética desse ponto de vista, passando por vários gêneros, formatos e suportes. Legal. Vamos então um pouco de trás para frente, assim. O que te motivou, o que te fez virar diretor de cinema e também de produções audiovisuais para televisão? Olha, eu fui criado numa casa onde cinema era parte do dia a dia. O meu pai, ele foi, na época do Cinema Novo, ele foi assistente de direção, ele próprio foi assistente do Rui Guerra, nos Cafajestes, ele trabalhou também no 5 Vezes Favela, e aí depois ele acabou virando diplomata. Mas sempre as pessoas vão deduzir quem é o seu pai pelo sobrenome. Talvez, pode ser que elas adivinhem. Ou pela cara, né? Ou pela cara. Quem sabe? Né? Vamos ver, as pessoas com grande astúcia vão conseguir adivinhar. Mas a gente assistia e conversava e vivia cinema em casa todos os dias, né? Eu lembro de ser criança e assistir filme, sabe, do Chaplin, filmes japoneses clássicos, Eisenstein, Cidadão Kane, Super 8 ainda na época, sabe? De ver esses filmes, discutir esses filmes, de ir à Cinemateca. Então, a gente foi, eu e os meus irmãos, fomos inoculados, por assim dizer, por esse vírus muito, muito cedo na nossa vida. Eu, fiz o meu primeiro curta com 12 anos de idade. A partir daí, enfim, nunca mais, de um jeito, claro que continuei estudando e tal, mas nunca mais parei. Queria muito, era muito, obviamente, uma época muito mais difícil do que hoje de você realizar qualquer coisa no audiovisual, porque na época pré-digital, na época analógica, era sempre uma batalha, primeiro Super 8, depois 16 e 35 e tal, mas começou dessa forma, começou com, um amor pelo cinema, por todo tipo de cinema, sabe? Desde o cinema novo, passando pelo neorrealismo italiano, Nouvelle Vague, cinema noir americano, os novos clássicos dos anos 70,
Enfim, isso sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida. Eu tive a sorte de, quando eu ainda era adolescente, conhecer vários diretores brasileiros que eram, enfim, conhecidos de alguma forma da família. Tem talvez eu possa ser chamado de um nepo baby desse ponto de vista, porque eu conheci eles muito, muito, muito jovem e trabalhei no meu primeiro longa-metragem, no primeiro filme na vida, foi o Imagens do Consciente, do Leon Hirschman, onde eu fui estagiário de finalização. E isso já tem, enfim, para quem for lá olhar no Google, no IMDb, quando esse filme foi feito, vai entender há quanto tempo eu faço cinema. É muito. É muito. Você que é barba branca também dá. Na tua vida de filho de diplomata, você deve ter morado fora do Brasil muitos anos ao longo desse período. Isso te influenciou de alguma maneira a viver outros países, outras culturas? Com certeza. Assim, eu fui criado até os 17, 18 anos de idade em vários países diferentes. A gente não morou na mesma cidade nunca mais do que 3 ou 4 anos. Isso me colocou não só em contato com várias culturas, mas como várias formas de ver cinema e vários cinemas diferentes. Então, eu lembro dessa experiência quando eu morei criança nos Estados Unidos. O primeiro filme que eu vi no cinema foi o Mágico, no cinema mesmo, se não fosse em casa, né? Foi o Mágico de Oz. Depois, pelo Rio, na Holanda, na França, de estar vendo cinema em ambientes dos quais havia um culto mesmo ao cinema, né? Ver cinema, havia uma reverência no assistir cinema que hoje em dia, para o bem e para o mal, mudou. Ficou muito mais fácil e, ao mesmo tempo, mais descartável ver cinema, né? Assim, era quando eu era adolescente, enfim, vocês não são muito mais jovens do que eu desconfio. Pois é, ir ao cinema era uma coisa que não era só você ir ao cinema ver um filme que você queria, era ir à Cinemateca tal hora que ia ter o filme tal do Kurosawa que você queria assistir, e era uma batalha, porque você tinha que ir, tinha que chegar cedo, porque senão não ia ter ingresso, ou chegava, o projetor quebrava, era um outro tipo, era um culto mesmo, né? Era quase como uma seita, você fazer cinema, você se envolver com o cinema, não era tão simples quanto é hoje em dia, que é você acessar uma plataforma, buscar na internet e ter as milhares de opções que você tem. Não sou saudosista, era melhor naquele tempo. Não é isso. Mas isso provocou uma militância minha com o cinema e com o fazer cinema e inoculou um respeito tal pelo cinema que eu acho que isso sim é uma coisa é uma experiência que não é nem melhor nem pior, mas é diferente da que a galera de hoje em dia tem com a facilidade de acesso que tem. Eu tenho, na verdade... E o impacto é outro também, né? Assim, hoje em dia, como todo mundo faz conteúdos audiovisuais no celular, eles não têm noção da complexidade, da dificuldade que é você fazer um filme, né? E aí, alguns anos atrás, quando a nossa geração foi formada assistindo, o impacto do cinema era um negócio, nossa, que inacreditável, como é que se faz um negócio desse? Hoje, sim, talvez seja mais... Sim, o que eu vejo, mas na verdade tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado ruim é esse que você está falando, essa uma certa sensação do cinema ter virado uma coisa fácil, quase descartável, mas, por outro lado, você tem... Eu vejo o acesso que os meus filhos mesmo têm, e as pessoas jovens, e todos nós temos, ao cinema, a qualquer título do cinema mundial, praticamente. Né? Você consegue achar, de um jeito ou de outro, pode demorar um pouquinho mais. Né? Não é que haja todos os filmes à disposição a qualquer momento, mas se você fuçar bem, você encontra. E isso é sensacional. O que você perde foi uma certa reverência que a gente tinha ao cinema, a sensação de você estar indo numa cerimônia, quase como quem vai à missa, como quem vai ao templo, sabe? Isso mudou. Agora, quem gosta mesmo de cinema
mesmo hoje em dia, mesmo com essa facilidade, continua indo ao cinema. Eu não sou daqueles que acham que o cinema morreu, vai ser substituído, já foi substituído, ou está sendo substituído pela internet, pelas plataformas. Não acho. Eu acho que o cinema vai continuar existindo como experiência coletiva, vai continuar existindo como essa forma, como essa seita a qual nós, né, que a gente faz parte, e o ir ao cinema numa sala escura vai continuar influenciando o que a gente faz, tanto para o cinema quanto para o audiovisual em outras plataformas, para a televisão, para o streaming, para o que for, entendeu? Acho que isso, na verdade, isso criou possibilidades muito produtivas que não existiam, né? Eu brinco que se a tecnologia, se os celulares existissem, né, com a qualidade que eles têm hoje em dia, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, eu não teria feito 6, 7 curtas, eu teria feito uns 50, provavelmente. Isso é um barato, e eu acho que tem muita gente nova, muito boa, surgindo por causa disso. Eu acho que há, de verdade, com o avanço da tecnologia, uma democratização que desmistifica, inclusive, o fazer. Porque essa reverência da qual eu estava falando tem um lado muito bom, mas tem um lado de muita mistificação também, né? Fica parecendo que o fazer cinema é uma coisa que é realmente para poucos, quando não deveria ser. Eu acho que parte do que faz o cinema ser o cinema audiovisual, né? Porque, obviamente, a gente está falando aqui de televisão também, de streaming e tudo mais, de ser o que ele é a possibilidade de criação e exploração de novas linguagens, que era uma coisa muito mais difícil até alguns anos atrás. Perfeito. Fábio? Vicente, agora é uma curiosidade mesmo, que você pensando aqui, de fato, eu vi um monte de coisa sua e você passou por gêneros muito diferentes, né? Tiro, porrada e bomba, biografia, como é o Senna. Tem algum estilo que você prefira ou que você tenha se identificado mais hoje, assim, depois de fazer tantas coisas diferentes? Porque, no geral, as pessoas vão mais ou menos numa linha, né? Acho que você conseguiu ser bem eclético, né? Eu tenho... Eu preciso me envolver, para eu me envolver com projetos, os projetos precisam falar comigo. Tanto os projetos que eu origino, quanto os projetos que chegam a mim e que eu adoto como meus, porque tem isso, né? Qualquer projeto que chegue para mim pode ser a ideia do estúdio, de um produtor, ou pode ser criada por mim, ela precisa virar, de alguma forma, uma ideia minha para eu poder dar a melhor contribuição possível para aquele projeto, sabe? Para ele ter, para ele fazer sentido para mim. O que os projetos todos que eu fiz, eu acho que tem em comum é um tema que é o tema da identidade. Esse tema é um tema que eu acho que ele perpassa toda a minha filmografia. Eu acho que e ele tem muito a ver com quem eu sou, com essa busca de eu mesmo me entender e, portanto, de eu querer entender personagens que também estão buscando a sua identidade. Pô, conta então um pouco para a gente como isso chega no Senna também, né? Assim, os desafios dessa produção, o que você puder dividir para a gente, que a produção realmente ficou incrível, assim. Tanto eu quanto o Samuel assisti uma série toda e é muito bem contada a história, os personagens muito fidedignos aos reais, né? Foi realmente muito bacana. E projeto encrencado também, né? Porque você está lidando com um ícone popular e todo mundo conhece a história. Então, eu não conhecer detalhes, não conhece. Foi um desafio e tanto. E a Gulani andou com esse projeto muito tempo, até entender o que ele ia fazer, né? Não é um negócio que está rodando há pouco tempo, assim, né? Sim, sim. Cara, a história do Senna é uma história sobre identidade, né? É sobre a história de um homem, de um brasileiro, que busca a identidade dele num ambiente que não deseja que ele seja bem-sucedido, né? A luta do Senna, que é uma coisa que, inclusive, para quem assistir a série, vai entender que isso não era só ali mais do meio para o final da carreira dele, da rivalidade dele com o Prost, da dificuldade dele com a federação e tudo mais. Desde o começo, ele enfrentava dificuldades enormes por ser um brasileiro muito bom num esporte que foi inventado por europeus para europeus, né?
Então, isso é uma coisa que eu acho que, para nós, brasileiros, fala com a gente de uma forma muito, muito clara. E contar essa história, para mim, né, ainda mais sendo da geração que eu sou, né, a gente viu o Senna correr, eu, pelo menos, sempre fui fã dele, fã de automobilismo. Quando esse projeto chegou para mim, é uma coisa que, sabe, ao mesmo tempo dá uma gana de agarrar imediatamente e dá aquela aflição de caramba, não dá para errar. Isso aqui tem que ser feito de uma forma absolutamente especial. Não é um projeto que você possa fazer com improviso, com irreverência em relação ao seu biografado, em relação ao meio. E como você disse, Fábio, é um projeto que os Gulani já tinham, quando eu entrei no projeto, é um projeto que já existia na Gulani, com o Caio e com o Fabiano, na época, sei lá, uns 7 anos, pelo menos, 7, 8 anos, talvez, e que estava há alguns anos, não muitos, mas alguns anos já na Netflix. Eu entrei para ser showrunner do projeto, montei uma sala de roteiro com uma galera tanto que entendia muito de automobilismo, mas que principalmente eram escritores, roteiristas muito preparados, com quem eu estava acostumado a trabalhar, e trabalhei muito junto com a Netflix, com a Gulani e com a família Senna. Juntar essas peças todas e, ao mesmo tempo, você criar contar uma história forte, com impulso dramático, com potência, não é simples, porque, claro, que há desejos que são contraditórios aí, né? Desejos em relação à imagem do Senna, do teu personagem, do teu biografado, necessidade de você fazer isso caber dentro de um orçamento. Tudo bem, foi um dos maiores, talvez o maior orçamento da história do audiovisual na América Latina, mas mesmo assim isso há limites, né? Havia um limite, claro, que dentro do qual a gente tinha que ficar. Havia desafios em relação aos envolvidos no projeto, aos outros personagens, à própria família dentro como personagem, aos outros pilotos, desafios técnicos muito grandes, de você ter que, para contar essa história, a gente construiu 22 carros dele e dos principais rivais dele, mais, tranquilamente, quase uma centena de outros carros que a gente dressava ou de uma forma física ou de uma forma virtual, em VFX, misturado com locações que a gente precisou buscar que reproduzissem os 36 circuitos que a gente mostra na série, os bastidores, o paddock, o pit lane, as marcas, a relação com a própria F1, porque, obviamente, a gente só conseguiu fazer o que a gente fez com a autenticidade que a série tem, porque a gente pôde usar as marcas e literalmente o design das coisas como elas eram, e imagens de arquivo, que a gente usou nas telas de televisão, quando as pessoas estão assistindo as imagens reais, que criava por si só uma obrigação de o que eu estava depois, não foi só eu, né? Eu e a minha equipe, filmando nas pistas, ser absolutamente fiel àquilo, porque não é só criar um mundo, é você reproduzir um mundo que pessoas de 40 e poucos anos para cima conhecem de cor. Então não dava para, não, vamos dar uma enganada aqui, as pessoas... Não, vai todo mundo saber. Tem que ser absolutamente fiel ao que realmente aconteceu na pista, o que aconteceu naquele dia, o que aconteceu naquela curva, o que aconteceu naquela ultrapassagem e, ao mesmo tempo, claro, criar uma história que fosse carregada da emoção que o Senna nos trazia o tempo todo e da emoção que ele sentiu durante toda a carreira dele, né? O Senna, a gente pensa nele, eu pensava muito nele, achava que conhecia ele muito bem antes dessa série, descobri que conhecia sim, mas passei a conhecê-lo muito melhor.
a gente sempre pensa nele como um cara que tinha um domínio absoluto da técnica, como quase uma máquina de correr. Tudo bem, ele era isso, mas ele era muito mais do que isso. Ele era todo o coração também. Como passar essa sensação, dessa emoção que ele vivia dentro do carro, quando ele está de capacete, o máximo que eu vejo é isso aqui, no caso do Gabriel Leone, vivendo ele, junto para o público de hoje em dia, para uma turma que nunca viu ele correr, para um público que não obrigatoriamente é fã de Fórmula 1. Foi um desafio enorme. E o maior desafio, claro, é ser fiel ao personagem. E ser fiel ao personagem, eu acredito que é muito mais provável, possível, você ser fiel ao seu biografado na ficção do que num documentário. Porque no documentário você está preso às imagens que estão disponíveis. Normalmente são entrevistas, normalmente são depoimentos de outras pessoas, são artigos, e tudo isso é um recorte público do teu personagem. E o teu personagem é muito mais, qualquer ele que seja, obviamente eu estou falando do Senna, mas isso vale para qualquer biografia, é muito mais profundo, muito mais complexo que isso. E através da ficção, você consegue capturar a essência de quem o seu personagem foi. Evidente que para isso você precisa condensar, você precisa consolidar, você precisa romancear, mas isso te aproxima do personagem de uma forma que não seria possível de outra forma. E o engraçado é que o segundo personagem mais importante da série, na minha opinião, né? Claro, cada um tem a sua posição com relação a isso, é um personagem inventado, né? É a jornalista, a Laura, que, como todos os filmes que colocam o jornalista, eu falo isso, né, como jornalista, resolve os problemas, né? Na verdade, ela ajuda a contar a história. Então, é fiel de um lado, mas, por outro lado, tem uma criação, um improviso muito forte do outro. Você precisa desse tipo de criação para poder chegar na essência do seu personagem. Porque senão você teria... O que você faria? Porque, na verdade, não é que a Laura, que é vivida pela Caia Scodelario, não é que a Laura seja um personagem inventado. A Laura, na verdade, é uma amálgama de 5, 6, talvez 7 jornalistas diferentes que acompanharam a carreira dele, desde a Fórmula Ford até a morte trágica dele em Imola, em 94. E que o Galvão, que vocês preservaram como... Sim, o Galvão, Reginaldo e vários, e os locutores principais, esses estão todos lá. Mas os jornalistas, a gente fez uma amálgama, realmente, deles na Laura. E a Laura, como você disse, nos ajuda a contar essa história. Mas não é que ela seja completamente inventada e ficcional. A pessoa o que ela faz, não. E o conflito dele com ela, que é um conflito, essa relação de amor e ódio que ele vivia com a imprensa, ele era um cara muito à frente do tempo dele, desse ponto de vista, é demonstrada através da relação dos dois. Grande parte do que... obviamente é sobre ele, mas a série é também sobre uma revolução que aconteceu a partir ali do final dos anos 80, o começo dos anos 90, na relação da mídia com o esporte, né? A gente passou a viver o esporte e as celebridades, mesmo as não esportivas, de uma forma muito mais intensa a partir dali. Claro que a partir da criação da internet e das mídias sociais isso se tornou uma coisa exponenciada, mas essa revolução aconteceu, para mim, muito claramente a partir daquele momento. E eu acho que tem um outro aspecto, já que você mencionou esse momento histórico que o Senna representou nessa relação entre mídia e esporte, que eu não posso deixar de observar como analista assim, do mercado de mídia, que é o contexto em que essa série vem dentro do que foi construído na Fórmula 1. Se a gente olhar desde que a Liberty assumiu o controle da Fórmula 1, eles transformaram aquilo num show, né? Criaram as corridas em estilo de videogame, milhares de câmeras, com envolvimento, com infográficos e tudo mais. E aí veio a Netflix com a série Fórmula 1 de documentários, que também criou uma novela em cima da vida real. Te pergunto, você acha que o fato da Fórmula 1 ter voltado via Netflix com essa cara e com a Liberty, né,
dando essa nova roupagem para a Fórmula 1, ajudou o projeto a sair da gaveta e vir com o apoio que veio para ser um projeto do tamanho que foi, né, para ser um projeto de liderança global da Netflix? Olha, a Netflix abraçou o projeto antes do Drive to Survive. Então, uma coisa tem que ser dita em relação aos executivos que apostaram no projeto dentro da Netflix. Eles tiveram uma presciência muito, muito forte e souberam também e apostaram no projeto muito mais por causa do Senna do que uma jogada de vamos fazer uma operação casada. Dito isso, é evidente que a série teve o sucesso que ela teve, especialmente o sucesso fora. No Brasil era esperado, né? Naturalmente que uma série sobre o Senna bem feita desse certo, mas eu acho que grande parte do sucesso da série fora do Brasil, com um público mais jovem, tem a ver, sim, com o Drive to Survive. Embora o Drive to Survive tenha, né, dentro da linguagem deles de reality, e essa coisa, como você mesmo comentou, próxima do game, né, na forma de mostrar as corridas, cria muito mais uma sensação, eu acho, de objetividade na apreciação do que você está vendo do que a série. A série é mais subjetiva, no sentido de você estar muito mais do ponto de vista do personagem. Então, acho que a série tem mais garra. Não é nem melhor nem pior, tá? Não, são coisas diferentes, tá? Obviamente, inclusive, não dá nem para comparar, mas a forma que a gente mostra e filma as corridas é sempre pelo viés da emoção e não pelo viés puramente técnico, embora, claro, a gente tenha tido muito cuidado em mostrar todas as características técnicas que o Senna tinha na forma dele de guiar. Para muito tempo, né? Não só para fechar um pouco aqui, porque a gente mescla aqui nosso interesse no audiovisual, mas também um pouco na coisa do fã, né? Tem alguma cena que você acha que foi particularmente emocionante ou difícil de filmar? Porque ela é toda muito complexa, né? Essa produção de carro e tal, mas assim, curiosidade só para a gente andar com as outras questões. Foi um dos momentos que a gente mais se emocionou filmando foi quando, logo depois que o Senna ganha a corrida de Suzuka em 88, que ele se torna campeão mundial pela primeira vez, quando a gente filmou essa cena, ele vindo, ele dando aquela entrevista icônica, a emoção que o Gabriel Leone conseguiu reproduzir do próprio Senna nessa sequência, todos nós, na frente e atrás das câmeras, nos emocionamos. Mas não foi só ali também. Quando a gente reproduziu a vitória dele em Interlagos, em 91, idem. Muito pesada, né? E as corridas em si, as corridas foram feitas, nada foi feito, não há uma produção desse tamanho, não tem lugar para improviso, né? Então, as corridas foram todas muito planejadas. A gente desenhou, montou e fez o que a gente chama de previs, que é uma espécie de animatic digital de todas as corridas, com um ano de antecedência a gente começou a fazer. Então, quando a gente partiu para filmar, eu e os outros diretores, os diretores de segunda unidade, que me ajudaram nesse processo, que foram importantíssimos, aliás, o Marcel Siqueira, o Corey Garriak, o Rodrigo Monte, e, obviamente, a Júlia Rezende, como diretora de episódios junto comigo, a gente sabia, nós sabíamos, e a equipe de efeitos visuais sabia, a cenografia, todo mundo sabia cada plano que ia ser feito. Claro que a gente sempre adicionava coisas, mas a gente sabia onde a gente queria chegar. E quando a gente começou, quando a gente olhava os monstros, que é como a gente chama, essas montagens feitas com esse material gerado digitalmente anterior à filmagem,
a gente já tinha uma noção bastante clara de como a gente queria trazer porque isso foi o nosso norte sempre, o meu norte sempre, trazer o vetor emocional para dentro da corrida, para ela não ser uma coisa técnica, para não ser só um game, que é um pouco a sensação que a gente tem assistindo Drive to Survive, que é absolutamente sensacional, mas é uma sensação de você estar dentro de um game, não é a sensação de você estar vivendo a emoção daquele piloto. Por mais que haja momentos de grande dramaticidade, a ficção nos permite dar esse passo suplementar. E tem uma coisa que eu quero falar sobre a realização isso é muito importante, sobre a realização do Senna, que ele foi feito por uma equipe 90% brasileira, sabe? Isso é muito relevante. Eu acho que isso prova que a gente está plenamente capacitado para fazer produtos como o Senna, parecidos com o Senna, maiores que o Senna, de qualquer nível de dificuldade técnica, narrativa, dramatúrgica, sabe? Que na verdade, como sempre, normalmente o que falta no Brasil é dinheiro. E, sabe, eu tenho que dizer que, desse ponto de vista, a Netflix apostou firme, entendeu? Gastou-se um dinheiro forte para fazer um Senna, um dinheiro que eu acho que nunca foi gasto em nenhuma outra série na América Latina. Mas a realização é graças ao engenho técnico de brasileiros, sabe? De brasileiros, assim, claro que havia alguns componentes da equipe que eram estrangeiros, enfim, de outros países aliás, do mundo inteiro, mas os principais integrantes da equipe técnica eram todos brasileiros. Claro que eles filmou na Argentina, então tem uma equipe argentina importante, eles filmou no Uruguai, lá também tinha uma equipe técnica importante, mas os chefes criativos eram todos brasileiros. Dá para a gente dimensionar o que significa o impacto global que teve? Claro que tem números e dados que você talvez não possa compartilhar com a gente, mas o que significou essa série no mundo? Olha, o impacto é enorme no mundo inteiro. A própria, eu estou citando um artigo que é público, que saiu publicado no UOL, deve ter um mês atrás, um pouco mais, talvez, dizendo que nunca houve uma série brasileira com o impacto global que o Senna teve. O impacto doméstico é evidente, né? Parecia no Brasil que era o último capítulo da novela das 9 todos os dias, né? Foi o assunto do país durante aí um mês e pouco. Mas o impacto global foi gigante. A série, desse ponto de vista, é um sucesso extraordinário. Os números, eu devo te dizer, não é que eu não possa dizer, nem eu sei, mas a gente sabe, pela Netflix, pelo que o que eles dividem conosco, que o impacto foi enorme, foi muito positivo. E isso é importante não só para nós que fizemos a série, mas eu acho para o mercado brasileiro todo, sabe? Eu acho que isso tem um impacto em cascata, sabe? Que vai além de provar que a gente sabe fazer, sim, prova que a gente sabe fazer, isso é muito importante. Mas prova que a gente pode fazer e ter grande sucesso com isso, e isso chancelar produções da própria Netflix, de outras plataformas, da Globo, produções feitas com incentivo público, a se arriscarem mais, né? Eu acho que sempre houve, e eu ouvi isso muito de colegas nossos que trabalham com distribuição e produção. Eu cresci dentro desse mercado ouvindo tem certas coisas que é melhor não fazer no Brasil. Ação, thriller, isso deixa para os americanos. Pelo amor de Deus, né? Dá para a gente fazer com certeza a gente tem bons exemplos aí. Né? Eu acho que essa discussão acabou. Mas havia, foi uma luta. Tropa de Elite já está resolvido isso, né? Mas foi uma luta. Enfim, o Tropa... Cidade de Deus. Cidade de Deus, claro. E todos os outros. Mas eu ouvi isso várias vezes dentro da... E você acha que essa série requalifica o Brasil dentro do debate sobre quais são os mercados preferenciais para as plataformas de streaming? Porque parecia que o Brasil estava ficando meio para trás, né, numa corrida que
teve Coreia se destacando muito, Turquia com as novelas e tudo mais. Você acha que o Brasil volta ao páreo a ser foco de investimentos preferenciais das plataformas de streaming agora? E tem o fenômeno do Ainda Estou Aqui, né? Também um filme e tal, que também chama um pouco a atenção do Brasil para fora nesse momento. Sim, eu acho, eu vou falar, o mercado brasileiro, assim, a grande questão brasileira é uma questão econômica, né? São as pessoas terem dinheiro para pagar ingresso de cinema ou para assinar streaming. Na verdade, é essa. Mas o nosso mercado é enorme. O nosso mercado o Fábio pode falar com mais noção do que eu sobre isso, mas sabe, dos mais importantes do mundo, tanto para o cinema quanto para o streaming. Então, eu não acho que tenha havido um momento propriamente de abandono. Eu acho que há uma inteligência, inclusive, dos streamers, certamente da Netflix, em apostar, não só no Brasil, mas no Brasil também, em conteúdo nacional, porque as pessoas querem se ver refletir, querem ver as suas histórias refletidas na tela. Os grandes sucessos de língua não inglesa da Netflix, os sucessos que viram sucessos globais, são todas histórias locais. Enfim, tudo bem, você pode falar que o Senna é uma história que acontece pelo mundo inteiro, pela Europa, mas é a história de um brasileiro, sabe? O Squid Game é falado em coreano, sabe? E por aí vai, sabe? O Lupin é falado em francês. Tem vários desses exemplos. Eu acho que o Senna ter sido o sucesso que ele foi confirma isso, mas não é graças ao Senna. Eu acho que isso é uma percepção que as cabeças pensantes dentro dos streamers têm muito clara. Foi anunciado um investimento enorme da Netflix no México, anteontem, né, da ordem de $1 bilhão pelo Ted Sarandos, junto com a presidenta mexicana, que só comprova o interesse e a importância estratégica desses mercados para eles, sabe? Então, eu acho, inclusive, que eles estão sendo espertos e se antecipando, inclusive, a cotas, obrigatoriedades e essas coisas que eu não estou dizendo que não sejam necessárias, mas eles investem de uma forma tal que o principal produto que conseguem fazer com que alguns dos principais sucessos deles sejam produtos locais. Isso é muito claro. E Fábio, claro, né, a gente está num momento muito especial. Né? Eu ainda estou aqui fazendo o sucesso que está fazendo no mundo inteiro, indicado aos prêmios da academia que está indicado, tendo ganho os prêmios que já ganhou. Anteontem, o filme do Gabriel Mascaro ganhou lá o Urso de Prata em Berlim. Eu acho que, assim, eu nunca tive... Nunca me faltou confiança no audiovisual brasileiro, sabe? Eu acho que a gente está preparado para fazer todo tipo de produto, tanto os mais autorais, quanto os mais comerciais, quanto tudo que tem no meio, sabe? Eu acho que realmente o Brasil é um país que tem, inclusive, histórias, uma infinidade de histórias que precisam ser contadas, que nunca vão se esgotar e que sempre vão interessar ao nosso público. A gente tem uma cultura muito forte, e por ser essa ilha de pessoas falando português no meio da América Latina, a gente sempre olhou muito para si. Isso tem um lado muito bom, né? Então a gente tem uma cultura muito forte, e tem um lado que também, às vezes, dava uma sensação de nos segurar dentro das fronteiras. Eu acho que o que tem acontecido nos últimos anos, e esse ano especialmente, é a gente, sabe, conseguir extrapolar, sair dessa fronteira, quebrar esses paradigmas e se tornar uma força global mesmo. Você vê uma dicotomia que muita gente aponta e um problema que a chegada das plataformas de streaming pode trazer, que é o risco do mercado audiovisual brasileiro virar meramente um executor, um produtor de produtos para essas plataformas e perca a propriedade intelectual, perca a oportunidade de fazer com que esses conteúdos tragam riqueza para o país. Ou você acha que existe oportunidade para as duas coisas e é bom também para o mercado audiovisual ter essas parcerias com as grandes plataformas, ao mesmo tempo que tenha políticas para fomentar
da produção aqui dentro do Brasil, a co-produção dentro do Brasil? Eu acho que você já respondeu a pergunta. Eu acho que com certeza tem espaço para as duas coisas, e eu acho que as duas coisas são necessárias. Houve, e o Fábio, de novo, o nosso especialista, pode falar em números de forma mais relevante ou mais precisa do que eu, mas houve uma certa retração nesse ano que passou na quantidade de produção, não houve, Fábio? Sabe, acho que teve um reequilíbrio aí das plataformas. Isso não foi só no Brasil, aliás, foi no mundo inteiro. Global. Foi global. E o que se sentiu no mercado brasileiro, que obviamente, e tanto no americano, que são os dois mercados nos quais eu vivo, mas falando especificamente do brasileiro, foi muita gente ficando sem trabalho. Então, existir as plataformas produzirem como elas produzem e produzirem cada vez mais, não só gera emprego e riqueza, como gera mantém os profissionais aquecidos e se renovando permanentemente, prontos para poderem fazer para o mercado independente coisas que talvez eles não fossem capazes de fazer sem essa simbiose que existe com as plataformas. Não quero aqui eu dizer também que não haja desequilíbrios a serem acertados. Eu não sou anarcocapitalista. Eu acredito em regulação. Eu acho que o capitalismo funciona quando bem regulado. Mas eu acho que o caminho que a gente vê, a forma que a gente sentiu, especialmente a retração que houve ano passado, mostrou quão importante era para o mercado, para as pessoas, para os técnicos, a existência e a continuidade da força dessas plataformas no Brasil. Estou falando especificamente do Brasil. Fábio? Não, é super interessante esse debate, né? O que chama atenção, e eu acho que assim, o Brasil aprendeu a fazer produção audiovisual que o Brasil consome. A gente viu por alguns anos, por exemplo, as comédias, né, assim, que estouraram, mas era isso, a gente tinha uma transposição, não conseguia transpor a fronteira, porque eram conteúdos muito locais, salvo raríssimas exceções, como foi o Cidade de Deus, naquela época, né? E eu acho que o Senna e eu acho que outras produções estão caminhando nessa direção, né, de fazer coisas que têm apelo global, com uma história local, né? Você acha que também a plataforma contribui com esse apelo global, ou você acha que isso, assim, o time brasileiro já monta e consegue entender também o que é que a audiência global consome, o que funciona fora? Quer dizer, eles têm uma participação que ajuda do ponto de vista criativo nesse criar esse apetite global? Olha, provavelmente sim, eu diria que sim, mas há muito claramente o mandato é criar um produto que funcione para o mercado local primordialmente. É isso. Mesmo um projeto como o Senna, com o tamanho do Senna e com evidente potencial global que o Senna tem, que se realizou, ainda bem, foi um produto pensado para funcionar no Brasil. E aí, claro, extrapolar para o resto do mundo. E foi promovido pela plataforma no resto do mundo por causa da força do próprio Senna, né? Enfim, espero eu também da qualidade do produto, mas da força do Senna também. E deu certo, né? Foi número 1 não sei quantos, 50 e tantos territórios, top 10 durante 5, 6 semanas, enfim, foi o produto da plataforma em língua não inglesa mais visto durante mais de uma semana, foi número 1 no mundo. Então, deu certo com esses números, todos comprovam que deu certo globalmente, mas deu certo porque foi pensado para o mercado brasileiro, na verdade, né? Eu acho que se você começa, há uma armadilha a tentação global é uma armadilha, na verdade. Se você constrói um produto pensando isso aqui vai funcionar no mundo inteiro, a chance de ele não funcionar em lugar nenhum é enorme, né? Porque
para quem que é, né? Enfim, é aquela famosa a famosa frase: se você quer ser universal, me fale da sua aldeia, né? E isso tem, eu acho, no caso do Senna, isso se provou verdade, como eu diria de quase todos os outros sucessos, pelo menos os de língua não inglesa, das grandes plataformas. E é engraçado que quando a gente olha, isso vai um pouco até na contramão do que durante muito tempo a gente ouvia nos pitches de conversa, rodadas de negócio os grandes canais de TV por assinatura, que era uma coisa bem global, traga projetos, conversa, que é interessante você trazer essa perspectiva, e principalmente quando a gente olha os números, né? Saiu 2 ou 3 dias atrás uma matéria muito interessante numa telinha, que mostra que a Netflix tem, no Brasil, 25 milhões de assinantes. É o segundo maior mercado na Netflix em número de assinantes. Né? Então, assim, é o suficiente para você fazer uma boa audiência. Né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Falar um pouquinho do futuro, Fábio? Não, eu ia pedir para ele falar, não sei se tem alguma coisa que ele já está fazendo, que ele pode revelar, ou projetos fora ou dentro do Brasil, um pouco para a gente saber o que é que está rolando. Eu tenho 2 projetos em desenvolvimento, um deles bastante adiantado, um deles com a Netflix. Eu não posso ainda falar o que é, já a gente vai poder falar, que é um projeto para a Netflix brasileira. Eu rodei há pouco tempo um projeto para a Netflix americana, que é uma nova versão, uma versão seriada do Man on Fire. Eu sou um de vários diretores, não sou o único diretor da série. E tenho alguns projetos que eu quero muito fazer no Brasil, que estão, enfim, alguns mais adiantados, outros menos. O bacana né, do Brasil e de ser brasileiro é que a nossa cultura é tão rica e as nossas contradições são tão fortes que nunca falta assunto. Ô Vicente, eu não queria deixar você ir embora sem te fazer uma pergunta, uma provocação que a gente tem ouvido de muita gente nesse Café com Pixel e que está meio que moldando aí a nossa visão sobre o futuro, que é como é que você vê o diálogo entre inteligência artificial e a produção audiovisual. O que a gente pode temer, o que a gente pode aproveitar, o que para você realmente vai mudar ou se é que não vai mudar nada? Eu acho que isso se junta com alguma coisa que a gente estava falando antes, né, das transformações do nosso mercado. Desde que eu comecei, há muito tempo, nessa profissão, eu ouço dizer que ela está em crise. Né? Ela está em crise, agora vai acabar, não vai mais ser assim, vai ser tudo uma merda. E a verdade é que eu acho que a crise é o que alimenta o nosso mercado, é o que alimenta a nossa profissão. E a inteligência artificial eu acho que tem muito mais de um fantasma e de um bicho-papão do que de uma ameaça do que de uma ameaça real. Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta, como tantas outras que a gente tem, como a computação gráfica, como já lá atrás os efeitos ópticos mecânicos. Há interações que são perigosas e há apropriações que são antiéticas dentro do uso da inteligência artificial. Eu acho que essas têm que ser reguladas, respeitadas e eticamente evitadas na medida do possível. Mas não acho que a inteligência artificial vá mudar fundamentalmente a forma da gente fazer audiovisual. Eu acho que ela vai mudar alguns processos e vai facilitar outros. Eu acho, por exemplo, uma bobagem essa discussão que houve em torno do Brutalista sobre o uso de inteligência artificial para melhorar o sotaque do meu Deus, do ator principal
Também não lembro. Agora você me fez esquecer. Para melhorar o sotaque húngaro dele. É absurdo que eu não consegui lembrar. Tudo que a gente faz em audiovisual é manipulado de uma forma ou de outra, né? Vocês estão aí, vocês dois, você está com um filtro atrás de você, está fora de foco o seu fundo. Isso é uma manipulação? O que são essas manipulações? Eu acho que desde que você seja verdadeiro nas suas intenções... Adrien Brody. Obrigado, Adrien Brody. Desde que você seja verdadeiro nas suas intenções, você tem o direito de usar instrumentos diferentes para atingir um resultado que transforme o seu filme, a sua série, numa série melhor, mais emocionante, mais verdadeira, né? O que não é absolutamente aceitável é a inteligência artificial se apropriar do trabalho de diretores, roteiristas e outros criadores e regurgitá-lo de uma forma plana. E é muito interessante porque, como a inteligência artificial, quando você pede para a inteligência artificial criar alguma coisa para você, ela vai conseguir, mas ela vai criar o que é a média das criações de roteiro, de direção, do que for. E a média é medíocre. Você nunca vai ser brilhante graças à inteligência artificial. Isso você precisa do engenho humano para isso. O brilhantismo vem justamente do fora da curva, né? Daquilo que está fora da média, que ninguém espera. Né? É aí que a coisa brilha. E aí, de resto, a inteligência artificial é uma ferramenta. Exatamente. Fábio, mais algum comentário para a gente encerrar? Não, eu acho ótimo. Sempre legal encontrar o Vicente. Fazia tempo que a gente não falava e bater um papo. Gostoso registrar esse papo. Bom, estou te esperando aqui para outro churrasco, Fábio, quando você estiver de volta. Vou lá, vou te aviso. Quero programar em breve. Los Angeles não é muito recomendado nessa altura do campeonato. Verdade, cuidado. A gente faz um cozido. Exato. Bom. A sopa. É isso, uma sopa. Tá bom, gente. Vicente, foi um prazer conversar contigo, ter você aqui com a gente. Te agradeço imensamente a oportunidade e o tempo que você acabou dedicando a esse nosso bate-papo. Obrigado a vocês. Tchau, gente. Fábio, até mais. Abraço. E com isso, a gente encerra mais um episódio do nosso Café com Pixel. Ficamos por aqui e em breve a gente volta com mais um episódio com uma pessoa interessante, um papo legal sobre o mercado audiovisual brasileiro. É isso, pessoal. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.